Existe um número que separa duas realidades financeiras completamente diferentes. De um lado, você tem pessoas que trabalham a vida inteira, ganham salários razoáveis, fazem tudo certinho, mas nunca saem do lugar. Do outro lado, você tem pessoas que trabalham a mesma quantidade de tempo, às vezes até ganham menos, mas constroem patrimônio de verdade e eventualmente chegam num ponto onde o dinheiro trabalha para elas, em vez do contrário. A diferença entre esses dois grupos não é sorte. Não é herança, não é QI, é um marco financeiro específico que, quando você cruza, muda completamente as regras do jogo. E a parte mais frustrante? A maioria das pessoas nunca chega nele, não porque seja impossível, mas porque nem sabe que ele existe. Meu nome é Lucas e eu estudo matemática de construção de patrimônio, comportamento financeiro e porque algumas pessoas conseguem sair da roda enquanto outras ficam presas décadas no mesmo lugar. Se você quer entender qual é esse marco, quanto tempo leva para chegar nele e o que muda quando você finalmente cruza essa linha, se inscreve no canal e deixa o like se esse vídeo te ajudar a enxergar seu futuro financeiro de um jeito totalmente diferente. Antes de eu revelar o número, preciso te explicar por que ele importa tanto. A maioria das pessoas pensa em dinheiro de forma linear. Você trabalha, ganha um salário, guarda um pouco todo mês e com o tempo vai acumulando. Parece lógico. Parece justo. O problema é que a realidade da construção de riqueza não funciona assim. Ela funciona de forma exponencial, e a diferença entre linear e exponencial é brutal. No início, quando você está começando a guardar dinheiro, o progresso é dolorosamente lento. Você junta R$ 1.000, 2.000, 5.000 e parece que não sai do lugar. Você olha para o extrato e pensa que vai levar uma eternidade para construir algo significativo. E é justamente nessa fase que a maioria das pessoas desiste. Porque o esforço parece desproporcional ao resultado. Mas se você continua, se você mantém a disciplina de guardar e investir consistentemente, chega um momento onde acontece uma virada. O dinheiro que você acumulou começa a trabalhar a seu favor de forma visível. Os juros sobre juros começam a fazer diferença real no seu saldo. E de repente, você percebe que está acumulando mais dinheiro com o rendimento dos investimentos do que com o seu trabalho mensal. Esse ponto de virada é o marco financeiro que eu estou falando. E esse marco, para a maioria das pessoas em situação de classe média no Brasil, acontece quando você acumula R$ 100.000 investidos. R$ 100.000. Não na conta corrente. Não embaixo do colchão. Investidos de verdade, em ativos que rendem acima da inflação. Pode parecer muito. Pode parecer inatingível se você está começando do zero. Mas deixa eu te mostrar a matemática, e você vai ver que é mais alcançável do que parece, e mais transformador do que você imagina. Primeiro, vamos calcular o que R$ 100.000 investidos representam em termos práticos. Com a Selic em 15% ao ano hoje, investimentos conservadores em renda fixa como CDB ou Tesouro Direto rendem em torno de 12% ao ano líquido, depois de descontar imposto de renda. R$ 100.000 a 12% ao ano rendem R$ 12.000 brutos. Tirando 15% de imposto de renda sobre o rendimento, que é a alíquota para investimentos acima de 2 anos, sobram R$ 10.200 líquidos por ano. Divide por 12 meses, dá R$ 850 líquidos todo mês. R$ 850 por mês, sem você fazer absolutamente nada. Sem trabalhar uma hora extra. Sem vender nada. Sem pedir aumento. Só por ter R$ 100.000 investidos trabalhando para você. Para muita gente, R$ 850 por mês paga a conta de luz, águas, internet e ainda sobra. Para outras pessoas, paga o mercado básico do mês. Não é liberdade financeira completa, óbvio. Mas é o primeiro passo real na direção de ter o dinheiro trabalhando para você, em vez de você trabalhar exclusivamente pelo dinheiro. Mas a transformação não é só matemática, é psicológica. Quando você chega em R$ 100.000 investidos, algo muda no seu cérebro. Você deixa de ser apenas um acumulador que guarda dinheiro mês a mês, lutando contra as próprias tentações. Você se torna um investidor de verdade, alguém que tem capital trabalhando. E essa mudança de identidade afeta todas as suas decisões financeiras dali para frente. Você começa a pensar em termos de retorno sobre capital. Você começa a avaliar se vale a pena gastar dinheiro em algo, ou se é melhor investir e usar o rendimento futuro daquilo. Você para de ver dinheiro como algo que você gasta ou guarda, e começa a ver como algo que se multiplica. E tem outro efeito poderoso: quando você tem 100.000 investidos, você criou uma rede de segurança real. Não é só reserva de emergência. É patrimônio. Se você perder o emprego amanhã, você não entra em desespero imediato. Você tem tempo para encontrar algo melhor em vez de aceitar qualquer coisa por pânico. Se aparece uma oportunidade que exige capital inicial, você tem como aproveitar. Se tem uma crise familiar que precisa de dinheiro,
você consegue resolver sem entrar em dívida. 100 mil investidos te dão opções. E opções são o contrário de vulnerabilidade. Agora vem a pergunta que você deve estar fazendo. Quanto tempo leva para chegar nesses 100 mil se eu estou começando do zero? Vou te mostrar a conta real, sem enganação. Vamos supor que você consegue guardar e investir R$ 1.500 por mês. Não é pouco, exige disciplina. Mas também não é impossível para quem ganha salário de classe média entre 5 e 8 mil reais. Você coloca esses R$ 1.500 todo mês em investimentos que rendem em média 12% ao ano líquido, que é perfeitamente possível hoje com renda fixa conservadora. Nos primeiros meses, o progresso vai parecer lento. Depois de um ano, você vai ter juntado aproximadamente R$ 19 mil. Parece pouco considerando o esforço de guardar R$ 1.500 por mês durante 12 meses. Mas continue. No segundo ano, você acelera, porque agora você tem aqueles primeiros 19 mil também rendendo. No final do segundo ano, você tem uns 40 mil acumulados, ainda longe dos 100, mas a aceleração já está visível. No terceiro ano, a coisa fica interessante. Você passa de 60 mil. No quarto ano, você passa de 85 mil. E em algum momento entre o quarto e quinto ano, você cruza os 100 mil. 4 anos e meio. É o tempo médio que leva para alguém começando do zero, investindo R$ 1.500 por mês com consistência total, chegar nos primeiros 100 mil reais. 4 anos e meio. Não é rápido. Não é da noite para o dia. Mas também não é uma vida inteira. É totalmente factível. O problema é que a maioria das pessoas não mantém consistência por 4 anos e meio. Desiste no meio do caminho porque os primeiros 2 anos parecem lentos demais. Ou porque aparece uma tentação e usa o dinheiro que estava guardando, ou porque perde a disciplina de investir todo mês sem falta. Mas aqui vem a parte que realmente vai te motivar. Depois que você chega nos 100 mil, a aceleração fica absurda. Sabe quanto tempo você leva para ir de 100 mil para 200 mil mantendo o mesmo aporte de 1.500 por mês? Não são mais 4 anos e meio? São apenas 3 anos e 2 meses. Você cortou mais de um ano da timeline. Por quê? Porque agora você tem 100 mil trabalhando a seu favor junto com os aportes mensais. Os juros compostos começam a fazer diferença brutal. E quando você chega nos 200 mil e vai para os 300 mil, leva 2 anos e meio. Cada marco fica progressivamente mais rápido. E a diferença entre empurrar uma pedra gigante ladeira acima no começo versus ver ela rolar sozinha ladeira abaixo depois. O esforço inicial é brutal. Mas depois que você passa do topo, a gravidade trabalha a seu favor. Agora vamos falar dos erros que impedem a maioria das pessoas de chegar nesse marco. Primeiro erro, e talvez o mais comum: começar tarde demais. Cada ano que você adia começar a investir com seriedade é um ano a menos de juros compostos trabalhando para você. Se você começar aos 25 anos investindo 1.500 por mês, você chega nos 100 mil aos 29, 30 anos. Ainda tem décadas pela frente para esse dinheiro se multiplicar. Se você começa só aos 35, chega nos 100 mil aos 40. Perdeu 10 anos de aceleração exponencial. Então o melhor momento para começar era ontem. O segundo melhor momento é hoje. Segundo erro: guardar dinheiro na poupança ou deixar parado na conta corrente. Poupança hoje rende menos que a inflação real. Você não está construindo patrimônio. Você está perdendo poder de compra. Se você quer chegar nos 100 mil e ter eles trabalhando para você, precisa colocar em investimentos de verdade. CDB pagando acima de 100% do CDI. Tesouro direto. Fundos de renda fixa com taxa de administração baixa. Qualquer coisa que renda consistentemente acima da inflação. Não precisa ser nada arriscado. Renda fixa conservadora já resolve. Terceiro erro: falta de consistência. Investir 1.500 num mês, pular 3 meses, investir de novo, parar de novo. Isso destrói o efeito dos juros compostos. O poder dessa matemática está justamente na consistência ao longo do tempo. Se você não consegue investir 1.500 todo mês, invista 1.000 ou 800. Mas invista todo mês sem falta, tratando isso como uma conta obrigatória, igual aluguel ou luz. Quarto erro: usar o dinheiro investido para gastos não emergenciais. Você juntou 10 mil, 15 mil e de repente aparece uma tentação. Uma viagem, um carro melhor, um eletrônico novo, e você pensa: só dessa vez, depois eu reponho. Só que depois, nunca repõe. E você volta para a estaca zero. 100 mil só acontece se você tratar esse dinheiro como intocável, exceto em emergência real. Emergência é perda de emprego, doença grave, problema estrutural na casa. Não é viagem, não é carro, não é vontade de consumir. Quinto erro: aumentar padrão de vida na mesma velocidade que aumenta a renda. Você recebe um aumento de R$ 1.000 no salário. Em vez de direcionar 800 desse aumento para o investimento, você aumenta o padrão de vida. Muda para apartamento mais caro, compra carro melhor, assina mais serviços,
O dinheiro extra que deveria acelerar seu caminho para os 100 mil vira custo fixo permanente, e você continua investindo a mesma quantia de sempre, ou às vezes até menos, porque as contas aumentaram. E tem um sexto erro que é sutil, mas devastador: comparar seu progresso com pessoas erradas. Você está nos primeiros 10 mil investidos, levou um ano de esforço para chegar ali, e você olha para o colega que ganha igual a você, mas está viajando, trocando de carro, usando roupa de marca, e você pensa que está fazendo sacrifício desnecessário, que está perdendo a vida enquanto os outros aproveitam. O que você não vê é que aquele colega está com o cartão estourado, cheque especial usado, dormindo mal de noite por causa de dívida. Você está comparando sua realidade interna com a aparência externa dele. E isso te faz duvidar do caminho certo que você está seguindo. Então pare de olhar para os lados. Foque no seu próprio progresso. Compare você hoje com você de 6 meses atrás. Seu patrimônio aumentou? Sua reserva cresceu? Você está mais perto dos 100 mil do que estava? Se sim, você está no caminho certo. Não importa o que os outros estão fazendo. E tem uma última coisa importante que precisa ser dita. 100 mil não é o objetivo final. É só o primeiro grande marco. O ponto onde a matemática começa a trabalhar visivelmente a seu favor. Depois vem 200 mil, que te dá R$ 1.700 de renda passiva mensal. Depois 300 mil, que te dá 2.500. E assim por diante. Cada marco te dá mais opções, mais segurança, mais liberdade. Mas tudo começa em chegar no primeiro marco, porque ele prova para você mesmo que é possível, que você é capaz de construir patrimônio, que você não está condenado a trabalhar até morrer sem nunca ter folga financeira. Então, se você está começando agora, se você tem 0 ou 5 mil ou 15 mil investidos, entenda que você está na fase mais difícil, a fase onde o progresso parece dolorosamente lento. Mas se você mantiver a disciplina, se você continuar investindo mês após mês, sem exceção, você vai chegar nos 100 mil. E quando chegar, você vai olhar para trás e perceber que valeu cada sacrifício. Cada vez que você disse não para o delivery para guardar aquele dinheiro. Cada vez que você ficou no carro velho enquanto todo mundo trocava. Cada vez que você resistiu à tentação de gastar em vez de investir. Tudo isso vai fazer sentido quando você vir os R$ 850 caindo na sua conta todo mês só de rendimento. Comece hoje. Calcule quanto você consegue investir por mês de forma realista e sustentável. Abra conta numa corretora se ainda não tem. Escolha investimentos de renda fixa conservadores se você não tem experiência. E configure transferência automática para o dia seguinte ao que seu salário cai. Trate isso como conta obrigatória. E nunca, em hipótese alguma, pule um mês. Porque cada mês que você pula é um mês a menos de juros compostos acumulando e no final, esses meses fazem diferença de anos no resultado final. 100 mil reais investidos. Esse é o marco. 4 anos e meio de disciplina consistente te levam lá. E quando você chegar, tudo muda. Não da noite para o dia, não de forma mágica, mas de forma real, mensurável, permanente. Seu futuro financeiro depende de você começar agora e não parar até cruzar essa linha.